Olá, pessoal. Continuando a aula de energias renováveis e não renováveis, a gente vai falar agora de biomassa, que é proveniente dos seres vivos. A matriz energética mundial, 29% é carvão mineral, utiliza para produção de energia, tanto combustível como elétrica, 31% petróleo, 21% gás natural e a biomassa é 10% na produção mundial. Os combustíveis, temos aqui o etanol hidratado, que é proveniente da cana-de-açúcar, a gasolina e o diesel, que é proveniente da energia em equilíbrio. A redução de gases de efeito estufa, a biomassa ela pode reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Dentre a produção, 89% do etanol é através da cana-do-açúcar, 46% da beterraba e 31% do etanol dos grãos, como o milho. O processo de conversão da biomassa. A 3, que é a combustão direta, podem ainda envolver outro processo físico, como secagem, corte e quebra. Isso é mais em lenha. Processos termoquímicos, gasificação, pirose, liquefação e esterilização. E o processo biológico, que é a digestão anaeróbica e para a geração de energia. As indústrias são as principais consumidoras de energia da biomassa. O etanol é extraído do caule da cana-de-açúcar, da beterraba e do milho. No caso da cana-de-açúcar, cerca de 28% do material é transformado em bagaço e pode ser aproveitado para aquecimento. O bagaço da cana-de-açúcar, a casca de arroz, da castanha e do coco também são utilizados para gerar energia para as aldeias. Temos também o biodiesel, que é obtido de óleos vegetais, como a mamona, o dendê e a soja. É uma produto natural, biodegradável, baixo teor de poluentes, usado como combustível na produção de energia. Há também a mandioca, os amigos, os óleos vegetais, a celulose, entre outros materiais que podem ser utilizados para a produção de combustíveis para os motores. A produção de biodiesel é realizada mediante a mistura do óleo vegetal ou gordura animal e etanol ou etanol na presença de um catalisador. O processo é chamado de esterilização. O biogás é um gás metano obtido juntamente com um dióxido de carbono, resultado da decomposição de materiais como resíduos alimentares, esgoto e excrementos. É obtido em indústria. O biogás ele é produzido através da fermentação anaeróbica, ausência de oxigênio, de bactérias presentes na biomassa. Dejetos urbanos, industriais e agropecuários são matérias orgânicas que podem ser transformadas em biogás, usadas na produção de energia nas residências, na indústria, nos motores com alto poder calorífico semelhante ao gás natural. Então, falamos da biomassa, os exemplos foram o etanol, o biodiesel, o biogás. A gente vai entrar mais em detalhe. Entre os principais produtos agrícolas usados como fonte energética alternativa geradora de biomassa,
contra a cana-de-açúcar que é aproveitada para a produção de álcool. Então, o Brasil, o bagaço da cana-de-açúcar, é o principal recurso potencial para a geração de energia elétrica, enquanto o etanol é utilizado, que é o caldo, que é utilizado para o combustível, para o biocombustível, e o etanol não produz dióxido de enxofre, que é prejudicial à saúde. Aqui o uso da cana, que como biocombustível, o etanol. Também podemos utilizar como bioplástico, alimentos e bebidas, o açúcar. E bioenergia, que utiliza o bagaço, que é o processo da cana-de-açúcar, a extração do caldo, tratamento do caldo, a evaporação, o cozimento, a centrifugação, a secagem para o produto. O futuro na segunda geração do etanol. Após o uso do caldo da cana, na primeira geração, utilizam-se o bagaço e as folhas no processo de hidrólise. A etapa final ocorre a fermentação tradicional por leveduras e transforma os açúcares em etanol. Tá? Então, o processo de fermentação por leveduras, a qual se transforma os açúcares em etanol dessa cana. Aqui já é o processo do bagaço para gerar energia elétrica. Então, vamos entrar aqui em detalhe. O primeiro processo é a cana-de-açúcar colhida, segue por moendas, que extrai caldo para a produção de açúcar e etanol. Ele passa aqui nesse moedor, a cana-de-açúcar, passa por essa esteira e vai diretamente para a caldeira. Na caldeira, o que sobra da cana é o bagaço, o resíduo industrial transportado até as caldeiras que realizam sua queima. Então, ele é queimado e o vapor da água produzido na caldeira gira uma turbina e um gerador acoplado converte a energia mecânica em energia elétrica, como eram os outros processos de energia eólica, hidrelétrica, termoelétrica. É o processo sempre a geração de uma energia mecânica ou cinética, a gente transforma em energia elétrica. Esse vapor, na maioria das usinas que eu falei para vocês, é o vapor de água que realiza o movimento dessas turbinas, que após o giro dessas turbinas é gerado a energia elétrica. E aqui na parte final, a parte da energia é utilizada para a própria usina e o excedente pode ser vendido, então sendo diretamente para as residências. Os impactos ambientais. A produção do etanol requer a existência de grandes extensões de terra para o plantio. Uma das consequências são os danos ambientais oriundos do desmatamento. Então, eles utilizam uma grande área, como visto aqui na imagem, é feito desmatamento, retirada a floresta nativa, para plantio de cana-de-açúcar. Então, é perda de biodiversidade. Aqui, a perda de biodiversidade, favorecendo a existência de pragas e intenso uso de agrotóxico. Então, eles utilizam agrotóxico, que a gente chama plantação só de cana, a gente pode chamar de plantação de monocultura, que é uma única espécie. Então, você acaba perdendo a biodiversidade, que a gente chama de policultura, quando é diversidade de plantas. Quando é uma monocultura, ele favorece a existência de pragas. Então, quando ocorre uma praga, ela vai devastar toda essa monocultura. Se fosse uma policultura, seria apenas uma espécie que seria devastada. Mas como é uma única planta, uma monocultura, essa praga pode levar ao extermínio de toda a plantação. O que eles fazem? Ele intensifica o uso de agrotóxico
e fertilizantes, empregando esses agrotóxicos no controle de pragas de plantas daninhas. Então, eles acabam intensificando, utilizando esses agrotóxicos que são prejudiciais ao meio ambiente e às pessoas. Consequências da substituição da policultura pela monocultura. Como eu falei, a perda da biodiversidade e também a substituição da mão de obra por mecanização, perda de empregos na área rural, que levou ao êxodo rural, que é as pessoas que trabalhavam na área rural, elas foram diretamente para a cidade em busca de emprego, porque foram substituídas, essa mão de obra foi substituída pela mecanização, que são esses equipamentos que são utilizados aqui, como vocês podem verificar na imagem. Além da cana-de-açúcar, que a gente utiliza para a produção de etanol como combustível e o bagaço para energia elétrica, a gente também pode utilizar o biogás, tá? Além do etanol, a gente tem também o biogás, que é uma biomassa, e esse biogás a gente pode tirar diretamente do aterro sanitário, que é produzido através da decomposição do lixo orgânico, que libera o chorume, que é um líquido escuro e viscoso que, por sua vez, produz o gás metano. Nesses locais, através do biodigestor anaeróbico, é captado gases liberados pela fermentação e decomposição da matéria orgânica. Então, esse biogás é liberado o gás metano para a produção dessa energia. Esse gás metano que vem diretamente da fermentação dessa matéria orgânica pelos decompositores. Utilizado na produção de energia elétrica, tem sido uma alternativa para os meios rurais. Além disso, gera calor e combustível, sendo usado para motor, iluminação, veículos e fogões. Além do metano, o biogás é composto por uma mistura de gases, como dióxido de carbono, em menores proporções, o nitrogênio, o hidrogênio, o oxigênio e gás sulfúrico. Colabora com o aumento do efeito estufa. Então, a biomassa não é tão assim energia renovável. Portanto, vale ressaltar que ainda o processo de obtenção do biogás é poluente, entretanto, bem menor se comparado com os combustíveis fósseis. Além disso, é uma alternativa barata e sustentável para o reaproveitamento e a redução do lixo no mundo, o qual causa diversas doenças e contaminação do solo, água e ar. Então, esse chorume, depois vocês vão ver mais em frente, que ele presente no aterro sanitário, ele pode poluir o solo e a água subterrânea, além da atmosfera também quando é evaporado esse chorume. Como funciona o processo que aproveita o biogás no tratamento de esgoto para gerar eletricidade? Além do biogás proveniente do aterro sanitário, a gente também pode aproveitar o biogás do tratamento de esgoto. Então, como ele funciona? Primeiro, no biogestor, equipamento, já existente na rede de tratamento de esgoto, são bactérias que decompõem o esgoto, que é transformado lodo e biogás. Aí ele passa para o gasômetro. O biogás é enviado para o gasômetro e esses aparelhos equilibram a quantidade de gás, que varia dependendo do volume do esgoto. Depois do gasômetro, ele vai para o purificador, que filtra compostos do biogás, mantendo a concentração de metano e gás carbono. Depois desse purificador, ele vai para a turbina. Das turbinas, a queima do biogás gera energia, usando o consumo da própria estação de tratamento. O calor obtido na queima é ainda usado para aquecer o biogestor.
A gente tem o biogás também diretamente da produção agrícola, dos resíduos, a entrada do material orgânico, é feita a higienização, que vai aí ele vai diretamente para o biogás, para a fermentação, o processo de biodegradação. Daí ele vai para a geração de energia lá no gerador. Então, eles são encaminhados para o gás veicular e transmissão de energia elétrica. Tá, aqui tem mais detalhadamente o funcionamento do ciclo do biogás. Os dejetos animais. Certo. Os impactos socioambientais. Líquidos podem emitir enxofre e contribuir para o fenômeno de chuva ácida. Compromete a conservação das florestas e origina novas áreas desmatadas. A queima da biomassa é relacionada com o aumento de casos de doenças respiratórias. Então, resumindo, o enxofre, eles liberam enxofre, que contribui para a chuva ácida, ele contribui para o desmatamento e aumenta os casos de doenças respiratórias por causa da queima desse enxofre, liberação desse enxofre. A biomassa converte o CO2 em celulose através da fotossíntese. E esse exemplo é de um capim-elefante, que ele é 42% CO2. Então, ele é colhido, convertido em combustível e é transportado. Então, a liberação de CO2, tanto da queima dessas palhas, quanto do transporte, que o combustível é queimado para gerar energia térmica e elétrica. Então, CO2 é liberado na atmosfera, então há liberação de gases. Agora vamos combustíveis fósseis. O petróleo. A origem do petróleo. Esses combustíveis recebem o nome de fósseis porque se originam a partir dos restos de animais e plantas que viveram em épocas remotas. Se vocês forem ver aqui, há muitos milhões de anos, o fitoplâncton e o zooplâncton, após a sua morte, viraram matéria-prima do petróleo. Então, restos orgânicos parcialmente descompostos foram enterrados sobre camadas de sedimentos. Então, sobre eles foram acrescentando sedimentos, após o tempo foram acrescentando mais sedimentos sobre eles. Por isso que eles se encontram nessa profundidade. Formam-se, então, hidrocarbonetos que migram nas rochas até ficarem retidos. O petróleo e o gás naturais acumulam-se e ficam retidos nessas camadas mais profundas. Esses restos orgânicos foram se depositando ao longo de milhares de anos em camadas muito profundas da crosta terrestre, transformados pela ação da temperatura e pressão, como vocês podem ver aqui. Então, ele se localiza aqui embaixo na crosta terrestre, o petróleo e o gás. É importante destacar que, segundo estudiosos, uma jazida de petróleo pode levar entre 10 a 400 milhões de anos para se reconstituir. Os combustíveis fósseis são recursos não renováveis. Significa dizer que são encontrados na natureza em quantidades limitadas. Assim, uma vez esgotados seus estoques, não há como repor. Então, se ele leva a 4 milhões de anos para se constituir, então ele não é renovável. Então, ele é limitado. Ele é utilizado como gasolina e motores a explosão.
a destilação fracionada do petróleo bruto. Ele é aquecido, normal separar a parte de uma torre de destilação. Cada parte pode ser usada para muitos diferentes produção de plástico, combustíveis para pintar e perfumar. Você vê que nessa torre de destilação, o óleo cru é aquecido a 360 graus. Vocês podem ver que é a produção do betume. A nafta a gente usa para produção de plástico, de sacola de plástico. A temperatura de 60 a 180 graus. A gasolina, 25 a 60 graus. E o gás petróleo, que fica acamado em cima do petróleo, é a 25 graus. O gás diretamente do petróleo. Aqui vocês podem ver essa tabelinha. Qual é a utilidade deles. Os combustíveis fósseis liberam gás que contribuem para o aquecimento global, como o metano e o carbono, dióxido de carbono. 55% é de carbono e 15% do metano. Formação do carvão. O carvão mineral ou carvão fóssil é originado de restos de vegetais que viveram há milhões de anos em locais pantanosos, como vocês podem ver na imagem. Há 300 milhões de anos, as plantas que foram morrendo, a lama dos pântanos impediu o apodrecimento e o desaparecimento dessas plantas, fossilizando eles. Então, esse pântano aqui, vocês verem à esquerda, essa primeira imagem desse pântano. Vocês podem ver a setinha amarela. Tempo, pressão, temperatura. Com o tempo, houve o soterramento e essas plantas abaixo do pântano, a água saiu, mas essas plantas permaneceram sendo fossilizadas diretamente nessa terra, na lama do pântano. Acabou fossilizando esses vegetais. Então, com o passar do tempo, foi formando esse carvão vegetal. Esse carvão fóssil. Há 10 milhões de anos, devido à ação da temperatura, da pressão, ao longo de milhares de anos, esses restos se transformaram em rochas, formando as jazivas de carvão. Esse processo é denominado de carbonização e envolve condições biológicas, geológicas específicas, por exemplo, uma vegetação densa em solo pantanoso. São 4 tipos de carvão: turfa, hulha, lignito e andracito, de acordo com o teor de carbono. Vamos verem na seta o teor de carbono. Podem ver que a turfa tem menos teor de carbono e o antracito tem maior teor de carbono. Para o carvão mineral ser retirado, poços e túneis têm que ser cavados, muitas vezes fragmentados de plantas fossilizadas, sendo encontrado em pedaços de carvão vegetal. Carvão mineral, a utilização dele em usinas termoelétricas e siderúrgicas. O uso da queima do carvão fóssil em siderúrgicas. As siderúrgicas são técnicas de produção, fundição e preparação de ferro e de aço. Então, o minério é posto nesse caldeirão, o carvão, sendo aquecido pelo carvão, o alto forno e o forno elétrico.
Aí é derretido, no qual é feita a preparação do ferro e do aço. Consequências da liberação de gases poluentes. É o smog, que deixa aqui na direita, vocês verem a camada de deixar a atmosfera poluída, a destruição da camada de ozônio, que os raios ultravioletas acabam interagindo com essa camada de ozônio, formando buracos na camada de ozônio. As chuvas ácidas, os efeitos estufa, ocasionando aquecimento global e problemas respiratórios. Produção de gases do efeito estufa é a intensificação do aquecimento global, causando as mudanças climáticas, que a radiação infravermelha acaba interagindo com esses poluentes, como o dióxido de carbono e o metano, que intensificam o efeito estufa e não permite que o excesso desse calor saia da atmosfera, porque o infravermelho aquece a atmosfera. Acidentes como vazamento em plataforma de exploração petrolífera e gasodutos e risco de explosão. Derramamento de navios petroleiros pode ocasionar morte de animais. Processo de mineração e transporte de carvão há riscos de incêndio e exposição humana a agentes cancerígenos e altas temperaturas. Vamos falar agora do último, que é carro elétrico. Eficiência elétrica. Tá. Gastando o mesmo valor, carros elétricos percorrem distância até 10 vezes maiores que um carro a gasolina. Sistema de carga. Velocidade normal, de 4 a 8 horas, 100% da bateria. Carga acelerada, 1 hora, 80%. Carga rápida, de 20 a 30 minutos, 80% da bateria. Carros elétricos versus a gasolina. Zero de emissão, elétricos. Gasolina, poluição, gases do efeito estufa. Elétrico, rede elétrica. Extração, gasolina é extração. E os impactos que ele gera, como explosão, derramamento de óleo. Elétrico, autonomia, mais ou menos 160 km por hora. Autonomia gasolina, mais 60 km por hora. Horas para carregar. O elétrico ele leva mais tempo e a gasolina minutos para reabastecimentos. Custo por quilômetro. O elétrico é mais acessível. Então, por que não substituir o carro elétrico pelo carro a gasolina? Ele é limpo, silencioso, porém caro. O carro elétrico não emite gás poluente, mas custa de 116 mil a 800 mil reais, cerca de 50% a mais que os modelos a gasolina. O abastecimento da rede elétrica. Os carros híbridos funcionam com combustível tradicionais, a gasolina ou o etanol, e com energia elétrica. Energia fornecida por placas de transforma energia solar em energia elétrica. Trilobus funciona ligado à rede elétrica. Trolebus. E o hidrogênio possui um equipamento que converte a energia de hidrogênio em eletricidade. São extraídos minérios de cobalto para a produção de baterias de íon lítio, muitos utilizados para aparelhos eletrônicos, portáteis
e na nova geração de carros elétricos e híbridos. Então, o impacto que ele pode dar também, esse carro elétrico, é a mineração de mais cobaltos. Como a notícia aqui, mineradora inglesa Horizonte Minerals encontra cobalto de alta pureza em Canaã dos Carajás. Então, há aumento de extração desse minério. Tanto o silício para a produção de placas fotovoltaicas como o cobalto para a produção de baterias de íon lítio acabam impactando no ambiente também, mesmo não liberando gases do efeito estufa, acaba impactando com a mineração. Esses são os impactos: proliferação de processos erosivos no solo, poluição sonora gelada em ambientes e cidades localizadas no entorno das instalações e contaminação dos recursos hídricos e solos por elementos tóxicos, remoção da vegetação em todas as áreas de extração, evasão forçada de animais silvestres previamente existente na área de extração mineral, então acaba tirando a fauna desses locais. Tira a fauna e a flora dos locais, deixa o solo desocupado, isso que ocorre o processo de erosão também. A mortandade de peixes em áreas de rios poluídos pelos elementos químicos oriundos de minas. Acidentes com barragens ocasionadas em lamas tóxicas, como ocorreu o caso de Mariana e Brumadinho. Impacta diretamente na sociedade que mora ao lado e um exemplo disso é a mineração de ouro, que eles utilizam mercúrio, um metal pesado, para poder extrair o ouro. Então impacta na água, na biodiversidade. Então, gente, Então, é sobre isso a terceira aula de energias renováveis e não renováveis. Tá? Qualquer dúvida, se vocês tiverem, só me consultar. Finalizando aqui o conteúdo. Muito obrigada. Até mais.